Você gostaria de saber como estabelecer o problema-chave de seu TCC? Se a resposta for sim, assista este vídeo. Meu nome é Cristina Godoy, eu sou docente da USP há mais de 9 anos e estou aqui no canal da Monografia Perfeita para ajudar os jovens pesquisadores com as suas principais dúvidas. E no vídeo de hoje, seguindo a série de TCC 12 passos, nós vamos enfrentar o passo 5, que é exatamente o estabelecimento do problema-chave. Bem, nós vimos no vídeo anterior a delimitação do tema, a sua importância exatamente para você poder começar o seu TCC. Mas a delimitação do tema, ela só vai ser consolidada a partir do momento que você estabelecer o seu problema-chave. E você deve se perguntar, mas por quê? Bem, porque nós, ao delimitarmos o tema, nós restringimos ao máximo, pensando no critério temporal, no critério espacial, no critério doutrinário, enfim. Nós fizemos de tudo para restringir ao máximo e conseguirmos enfrentar o tema de uma forma científica. Porém, sem o problema-chave, você não sabe o que você vai fazer. O problema-chave é uma dúvida. Então, para você escrever o seu problema-chave, você deve pensar: qual é a minha dúvida em relação a esse tema? Que dúvida eu tenho? Qual que é o problema que eu quero enfrentar? Qual é a pergunta que eu quero responder? Então, para você escrever um problema-chave, você deve formular uma pergunta. Uma pergunta simples, não deve essa pergunta ser uma pergunta gigante, ela deve ser uma pergunta de, no máximo, umas 3 linhas, que exatamente vai diretamente ao problema, ao cerne da discussão acadêmica em relação ao tema que você está pesquisando. Então, por exemplo, a gente está falando do exemplo da democracia, né, no seu TCC. Por exemplo, você escolheu o tema de democracia. Depois nós falamos sobre a delimitação, e aí a gente falou um pouco que a gente pode restringir o tema, falando da questão das audiências públicas, na democracia, utilizamos alguns referenciais teóricos que trabalham com isso. No Brasil, no século XXI, fizemos várias restrições. Mas qual que é a grande pergunta que eu quero responder? Eu quero responder, por exemplo, a minha grande dúvida é: o incremento, por exemplo, ou o fomento de audiências públicas para o debate em questões, por exemplo, da área de saúde ou questões genéticas, vai fortalecer a democracia, a imagem da presença da democracia no país? Porque, afinal, a gente restringiu aqui no Brasil, no século XXI. A minha dúvida é: realmente a audiência pública ela tem esse papel de fortalecimento da democracia? Então, o que acontece? Você verifica, por exemplo, que aqui no Brasil não tem muitas audiências públicas ou pouca participação nas audiências públicas. Será que é por isso que tem uma má percepção? Então, qual que vai ser o próximo passo? Estabelecer a hipótese de pesquisa, que vai ser um vídeo específico posteriormente. Mas esta dúvida é exatamente o que vai ser o seu problema-chave. Toda a sua pesquisa vai ser direcionada para verificar o papel da audiência pública para o fortalecimento da democracia no Brasil no século XXI. Então, eu estabeleci esse problema-chave, logo eu estou afirmando o que vai ser importante para eu desenvolver a minha pesquisa acadêmica. E dessa forma eu vou poder seguir os próximos passos, eu vou poder pensar, por exemplo, a bibliografia que eu vou procurar, que eu vou pesquisar. Você vai ler um artigo científico, primeiro você vai começar com o resumo e você vai verificar qual que é o problema-chave deste resumo. Será que este problema-chave ele vai ser enfrentado de uma forma que vai contribuir para a sua pesquisa? Sim ou não? Né? Então, o problema-chave não é algo muito difícil, porque você tem que fazer uma pergunta, mas você deve pensar aquilo que é factível. Não adianta você fazer uma pergunta, só que, por exemplo, não existe debate acadêmico, ninguém discute isso, ou porque não tem recursos materiais para realmente ter esse debate, uma pesquisa científica para verificar e resolver este problema,
Ou também porque já foi resolvido, por exemplo. Então, na academia já não tem mais discussão em relação àquilo. Então, realmente vai ser muito difícil, principalmente para um TCC, você trabalhar, querer resgatar este problema e apresentar uma nova perspectiva. Por quê? Porque você não vai ter referencial teórico, você não vai ter bibliografia para desenvolver a sua pesquisa. Então, você tem que analisar, quando você for fazer a sua pergunta, se essa pergunta ela é decorrente de um debate acadêmico, de uma discussão na academia, uma discussão científica, para que você possa realmente desenvolver esse problema, enfrentá-lo e obter a resposta, porque você faz essa pergunta exatamente para obter a resposta, não é verdade? Então, dessa forma que você vai conseguir realmente estabelecer um problema-chave para o desenvolvimento de um trabalho acadêmico. Então, verifique, você tem como enfrentar esta pergunta? Você vai conseguir fazer o desenvolvimento dessa pesquisa? Precisa de recursos materiais, os laboratórios, equipamentos ou livros? Você vai ter acesso para conseguir obter as respostas desejadas? Se a sua resposta for não, então esse problema-chave não vai poder ser o escolhido na sua pesquisa. Né? Então você tem que buscar outro que seja factível para você verificar. Afinal, o que a gente falou ao longo dos vídeos neste canal da Monografia Perfeita? Que a ciência ela precisa fazer uma verificação da realidade. Em relação às hipóteses, em relação aos problemas, à discussão, eu tenho que conectar, né, doutrinas, teorias, hipóteses à realidade. Então, você precisa observar se é possível verificar e enfrentar este problema na realidade, se é factível. Às vezes, daqui a algumas décadas será possível, mas agora não tem recursos materiais, portanto, você não vai querer desenvolver isso no seu TCC e correr o risco de falhar. Principalmente nesse momento de pandemia, a gente verifica que muitos alunos estão com dificuldade a conduzirem suas pesquisas, principalmente aquelas laboratoriais. Então, agora, quando você for pensar no problema-chave do seu TCC, reflita, pare para pensar se realmente você vai ter condições de desenvolver essa pesquisa. Busque num problema-chave que você possa realmente, né, efetuar a pesquisa. Qual que é a forma mais fácil para você desenvolver uma pesquisa? Ver um debate doutrinário, né? Você analisar argumentos, porque você não precisa de laboratório, você não vai precisar realizar entrevistas, você não vai precisar fazer pesquisas de campo. Então, a pesquisa bibliográfica é uma das mais recomendadas agora neste momento de pandemia. Então, reflita se não existe um problema-chave em relação ao tema que você escolheu, que você possa desenvolver a sua pesquisa acadêmica. Então, sempre lembre, você terá condições de enfrentar este problema, esta pergunta-chave? E lembre-se, o problema-chave é uma pergunta, é uma dúvida que você estabelece e deve ser sintetizada em uma pergunta. E por último, não se esqueça, quando você for elaborar a introdução do seu TCC, coloque o problema-chave, coloque a pergunta a dúvida do seu TCC desde o início, para que as pessoas percebam o que você pretendeu enfrentar na sua pesquisa científica. Bem, pessoal, essas são as principais recomendações. Lembre-se, problema-chave é uma dúvida. E espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Como eu sempre peço, se vocês gostarem do vídeo, curtam, comentem, compartilhem. Para a gente é muito importante. Também é importante saber a opinião de vocês. E também, se vocês ainda não se inscreveram no canal da Monografia Perfeita, inscrevam-se, clique no sininho aqui abaixo. Nós sempre estamos fazendo novos vídeos que com certeza irão lhe auxiliar na trajetória acadêmica. Muito obrigada e até o próximo vídeo.